Olá! Este vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática da UFSC. Nesta palestra, teremos a professora Mariana Vago, da UFSC. Fiquem com a palestra e bons estudos! Oi, gente! Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui, agora nesse modo remoto, né? Contando para vocês algumas curiosidades aí do mundo da geometria. Então, hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a seguinte situação. Retas paralelas podem se encontrar ou não? Bom, então, em R2, R3, a nossa intuição nos diz que retas paralelas nunca se encontram, né? Mas será que não existe algum espaço onde isso seja possível? Que quaisquer duas retas possam se encontrar? Então, é isso que nós queremos ver. Então, vamos considerar a seguinte situação, olha. Suponha que a gente esteja em R2, tá? E eu vou pegar dois pontos P1 e P2, distintos e distintos da origem, tá legal? Então, eu vou dizer que esses dois pontos são equivalentes, se e somente se eles estão na mesma reta que passa pela origem. Ok. Então, nós temos uma situação dessa forma. Aqui temos P1, aqui P2. Certo, gente? Então, com essa relação de equivalência, nós podemos olhar para R2 menos a origem e fazer um quociente por essa relação de equivalência. Então, qual é o espaço que nós obtemos fazendo esse procedimento? Bom, então vejam que toda uma reta que passa pela origem é levada na mesma classe, né? Então, se a gente tiver aqui um ponto XY em R2 fora da origem, esse ponto é levado aqui em sua classe, que eu vou escrever dessa forma. Tá legal? Na verdade, eu vou escrever até da seguinte forma, olha, x grande, y grande. Tá bom? Então, vejam bem, gente. Se esse ponto não é a origem, então, uma dessas duas coordenadas é diferente de zero. Vamos supor, se y for diferente de zero, então, nós podemos dividir por y, certo? Então, eu posso escrever x sobre y, 1. E aqui eu coloco também x grande sobre y grande, 2 pontos, 1. Então, a classe de xy é a mesma classe de x sobre y, 1, porque toda a reta está sendo levada na mesma classe, certo? Então, na verdade, eu posso aqui colocar no lugar de x sobre y, colocar um xzinho 1. Tá legal? Certo. E agora, se x for diferente de zero, então, nós podemos aqui dividir por x, ficamos com 1, y sobre x, que eu posso escrever então como 1, y grande sobre x grande. Certo? Então, no lugar de y sobre x grande, eu vou escrever 1, y2. Tá bom, gente? Então, dessa forma, olha, a gente tem o que nós chamamos de duas cartas, certo? Para cobrir, então, esse novo espaço que nós estamos criando. E esse novo espaço é chamado P1R, certo? Que é a reta projetiva
real. Então, por que uma reta? Uma reta porque, vejam, olha, nessa carta aqui, a gente só precisa, na verdade, de uma coordenada, que é o x1, que é um número real, para marcar um ponto no espaço. E o mesmo aqui, nessa outra carta, a gente só precisa de uma coordenada, que é o y2, para marcar um ponto no espaço. Então, dessa forma, todas as retas que passam pela origem têm uma imagem. Então, eu vou desenhar esse conjunto da seguinte maneira. Eu vou desenhar aqui como uma circunferência. Então, por exemplo, vamos pegar as duas retas que são os eixos aqui. Então, olha, o eixo x, que é então a reta y igual a zero, qualquer ponto aqui é da forma x0, certo? Então, nós estamos aqui nesse caso, né? Então, veja, o y é sempre igual a zero. Então, a imagem dessa reta é o ponto que eu vou chamar de P0, que é o ponto 1, 0. Tá bom? A imagem do eixo x por essa construção. Já o eixo y, que é o eixo vertical, aqui, olha, então, qualquer ponto aqui em cima é da forma 0y, certo? Então, nós estamos aqui em cima, nessa carta. Então, veja, o nosso x igual a zero, ou x igual a zero. Então, a imagem do eixo y, eu vou denotar de P infinito, tá? E é em coordenadas homogêneas aqui, da forma 0, 1. Porque como o y sempre é diferente de zero, a gente pode dividir por y e toda essa reta é elevada na classe 0, 1. Assim como toda a reta, o eixo x, é elevado na classe 1, 0. E aí qualquer outra reta é elevada aonde? Então, por exemplo, ó, então vou pegar a reta y igual a 2x. Então, qualquer ponto nessa reta é da forma x, 2x. Certo? Então, a classe é a classe dos pontos x, 2x. Agora, como o x é diferente de zero, porque nós estamos fora da origem, a gente pode dividir por x e vamos obter, então, o ponto 1, 2. Certo? Agora, vejam o seguinte, essa mesma reta pode ser escrita da forma x igual a y sobre 2. Então, eu posso pensar que é o conjunto dos pontos da forma y sobre 2, y. Então, pensando assim, seria a classe dos pontos y sobre 2, y. E como y é diferente de zero, porque nós não estamos na origem, eu estou aqui com 1 meio, 1, após dividir por y. Então, a imagem dessa e essas duas aqui são o mesmo ponto, apenas que o ponto 1, 2 está na carta y diferente de zero e o ponto 1 meio, 1 está na carta x diferente de zero. Mas é o mesmo ponto aqui em P1. Eu vou denotar aqui, por exemplo, esse ponto eu vou chamar de P2, tá? Bom, na verdade, não vou chamar de nada, vou simplesmente falar que aqui tenho a classe 1, 2, que é a mesma que 1 meio, 1. Tá legal, gente? Então, exceto os dois eixos, que só tem essas imagens aqui, que só podem ser escritas, né, dessa forma 1, 0 ou 0, 1, todas as demais retas podem ser escritas nas duas cartas. Certo? Então, o que nós obtemos com isso? Qualquer reta do tipo, por exemplo, y igual a lambda x,
ou equivalentemente, né, x igual a 1 sobre lambda y, vou chamar isso de mi y, pode ser escrito dessas duas formas, ou da forma 1 lambda, ou da forma mi 1, onde aqui mi é exatamente 1 sobre lambda. E essa é o que nós chamamos de mudança de carta. Tá legal? Então, por que eu chamo esse ponto de ponto no infinito? Porque olhando para essa carta aqui, olha, para a carta x diferente de zero, todas as retas que passam pela origem, exceto a reta x igual a zero, que é o eixo y, tem uma imagem da forma 1 y2 ou 1 lambda. Todas as retas têm uma imagem aqui, exceto, é claro, como eu disse, o eixo y, que é a reta x igual a zero. Portanto, esse ponto é considerado o ponto no infinito, é como se fosse a inclinação infinita da reta, né? Quer dizer, é como se fosse a reta de inclinação infinita, que, portanto, não pode ser escrita nesse formato aqui, certo? Então, é o ponto no infinito. E da mesma forma, para essa outra carta aqui, todas as retas, exceto a reta y igual a zero, que é o eixo x, tem uma imagem que pode ser escrita nesse formato, x1, 1, ou então mi 1, exceto, é claro, o ponto P0, cuja reta correspondente, que é o eixo x, não pode ser escrita dessa forma, x igual a alguma coisa y, certo? Então, nós temos essa relação aqui. Mas o que eu quero que fique gravado é que, então, esse P1 é coberto por duas cartas. Veja que cada uma dessas é isomorfa a R, né? Cada uma dessas cartas é isomorfa a R. E cada carta tem o seu ponto no infinito. Então, o ponto no infinito dessa carta x diferente de zero é o ponto 0, 1, ou seja, o ponto onde o x é igual a zero. E o ponto no infinito da carta y diferente de zero é o ponto 1, 0, ou seja, é o ponto onde y igual a zero. Tá legal? Bom, então, uma última observação que eu vou fazer sobre a reta projetiva real é que ela é compacta, tá bom? Ela é realmente uma circunferência, certo? Porém, ela é não orientável. Tá bom? Isso acontece por causa da identificação que nós fizemos, tá, gente? Ao pegar aqui a classe de cada reta, acabamos gerando um espaço que é não orientável. Não vou entrar em muito detalhe, tá bom? Por razão de tempo, mas para visualizar geometricamente quem é essa reta projetiva real, eu quero que vocês pensem na faixa de Möbius. Vou desenhar aqui. Tá legal? E no círculo central da faixa de Möbius. Tá bom? Então, esse círculo central da faixa de Möbius é exatamente o P1, a reta projetiva real. Tá bom? Então, agora eu quero que a gente siga em frente. Mas eu fiz essa construção porque o que a gente vai fazer agora é exatamente essa construção, só que em R3. Tá legal? Então, vamos ver o que acontece. Bom, gente, então agora nós vamos fazer a mesma construção de antes em R3, certo? Então, dados dois pontos distintos, P1 e P2, e ambos distintos da origem, certo? Eu vou dizer que são equivalentes se e somente se estão na mesma reta que passa pela origem, tá? Estão
na mesma reta que passa pela origem. Ok. Então, a gente vai pensar novamente em fazer o quociente de R3 menos a origem, gerando assim um novo espaço. Já vou escrever aqui, tá? Da seguinte forma, então, um ponto XYZ elevado, então, na classe da reta, né, que contém esse ponto e passa pela origem, que eu vou escrever agora em letras maiúsculas, que são as que nós chamamos de coordenadas homogêneas, tá legal? Então, supondo aqui que o zzinho é diferente de zero, em coordenadas homogêneas, isso equivale ao que o nosso z grande seja diferente de zero, nós podemos, então, dividir aqui por z grande e ficamos com x grande sobre z grande, y grande sobre z grande, 1. Certo? Então, supondo que o yzinho é diferente de zero, o que equivale em coordenadas homogêneas ao que o nosso y grande seja diferente de zero, a gente pode, então, dividir por esse y grande e ficamos com x, y, 1, z, y. E aí, supondo que o xzinho é diferente de zero, ou seja, x grande diferente de zero, nós podemos, então, dividir por x e ficamos com 1 y sobre x, z sobre x. Certo? Então, nós obtemos assim, olha, 3 cartas para esse novo conjunto. E em cada uma dessas cartas, a gente precisa de 2 coordenadas, né? Esses 2 quocientes aqui. Então, nós temos agora P2R, que é chamado o plano projetivo real. Tá bom? Real porque nós saímos aí de R3. Ok, então aqui, vejam que eu vou colocar então coordenadas, ó, vou chamar de x pequeno 1, y pequeno 1, 1. Então, essa primeira carta, ela é, de certa forma, isomorfa, né, a R2, certo? Quer dizer, esse ponto pode ser levado no ponto xzinho 1, yzinho 1. Então, estamos aí em R2. Nessa segunda carta, posso chamar então de x2, 1, z2. Então, isso também se relaciona com R2, né? Aqui teríamos um ponto x2, z2, em R2 também, tá? E aqui, por último, então, 1, y3, z3. Relacionado aí com y3, z3, como se fosse um ponto de R2. Então, assim como no caso do P1R, onde cada uma das cartas era isomorfa a R, nós temos aqui que cada uma dessas cartas é isomorfa a R2. E como fica a mudança de uma carta para outra? Então, vejam, olha, x1, quem é? x1 é x sobre z, grande, certo? Agora, x sobre z grande é 1 sobre z3, olha aqui. Então, isso é 1 sobre z3. Então, essa é uma das primeiras mudanças de carta. A outra, então, nós temos, ó, y1. Quem é y1? É y sobre z.
y sobre z é exatamente 1 sobre z2. Então, 1 sobre z2. Essa é a segunda mudança de carta. E por último, agora temos x2, que é quem? x2 é x sobre y, que é exatamente 1 sobre y3. Então, essas são as mudanças de cartas. Tá? E aí, gente, como é que a gente pode visualizar, desenhar, esquematizar esse P2 aqui? Da seguinte forma. Então, eu vou desenhar assim, olha. Cada uma dessas curvas que eu desenhei é um P1, é uma reta real projetiva, como nós vimos anteriormente, tá? Então, tenho um P1 aqui, um P1 aqui e um terceiro P1 aqui. Então, cada um desses eixos que eu coloquei são em si compactos, mas para esquematizar, desenhá-los assim abertos, tá? Então, aqui, olha, eu tenho uma primeira origem para uma dessas três cartas aqui. Vou dizer que eu tô aqui na x1 e y1. Então, aqui eu vou colocar, ó, x1 e y1, tá? Ok, então, nesse primeiro P1 aqui, ó, x1 é 1 sobre z3. Então, eu tenho, apontando na direção oposta, o z3, tá bom? Então, aqui eu tenho a origem de uma outra carta e o outro eixo na carta Z3 corresponde, então, a Y3. Então, aqui eu vou colocar Y3. Fica faltando aqui essa última origem. Então, olhando para este P1, eu tenho aqui Y1. Bom, Y1 é 1 sobre Z2. Então, eu vou colocar apontando para cá o Z2, e Y3, que é 1 sobre X2. Então, apontando para cá, o X2. Então, o que que ocorre, gente? Se eu olhar, por exemplo, só para essa primeira origem e esquecer o resto, a gente tá com um R2 aqui localmente, né? Então, olhando só para cá, a gente tem um R2 com essas coordenadas, X1 e Y1, como aqui. E o mesmo para as outras origens, olha, olhando para cá, nós temos uma outra cópia de R2, que faz interseção com essa, claro. Nas coordenadas, então, Y3, Z3. E aqui, para essa origem, a gente tem uma terceira cópia de R2, nas coordenadas X2, Z2. Então, vejam bem, olha, para essa, então, primeira carta, X1 e Y1, ela cobre todo o P2, exceto essa reta aqui, que é a reta no infinito. É como se fosse lá o ponto do infinito, no caso de P1, certo? Então, aqui, olha, nessa primeira carta, nós temos x1 e y1. Então, nós estamos supondo, olha, z diferente de zero. Então, essa reta no infinito aqui, que não é coberta pela primeira carta, é justamente, ó, onde zão é igual a zero, certo? Então, é o conjunto dos pontos do tipo x, y, 0. Tá legal? Que não aparecem, portanto, aqui nessa escrita, mas podem aparecer nessa carta ou nessa outra, nessas duas aqui. Certo, gente? Então, essa é a reta no infinito dessa carta x1, y1. Analogamente, para a carta ó, y3, z3, a reta no infinito corresponde a essa daqui,
que é, então, ó, y3z3 é quando x é diferente de zero, então essa é a reta x igual a zero. E para a carta x2, y2, estamos aqui, é quando y diferente de zero, então essa reta daqui de baixo corresponde à reta y igual a zero, y grande igual a zero. Certo, gente? Então, a gente tem aí para cada carta um conjunto no infinito. No caso aqui, uma reta no infinito. Tá legal? Certo, gente? Então, antes de prosseguir, olha só, vamos só dar mais uma analisada aqui no que significa essa reta no infinito. Então, vamos lá, ó. Vamos desenhar aqui R3, tá bom? Então, estamos em coordenadas xzinho, yzinho, zzinho. Aqui o nosso R3 antes de qualquer construção. Então, vejam bem, ó. Essa primeira carta x1, y1, nós pegamos os pontos tal que z é diferente de zero. Então, veja, o conjunto z igual a zero é o plano xy, né? Então, esse conjunto aqui, z igual a zero, ok. Então, o que ocorre, gente? Nós temos aqui várias retas, né, em cima do plano z igual a zero, que passam pela origem, certo? Então, cada uma dessas retas aqui é levada em um ponto aqui nessa reta no infinito. Então, lembrem-se que nessa construção, né, de espaço projetivo, cada ponto corresponde à classe de uma reta. Então, cada ponto aqui nessa reta do infinito, dessa primeira carta, corresponde a uma reta no plano XY. Tá legal? E assim para as outras retas no infinito. Então, por exemplo, aqui, olha, aqui nós temos o plano y igual a zero. E dentro do plano y igual a zero, a gente tem aí várias retas que passam pela origem, né? Então, cada uma dessas retas corresponde aqui a um ponto na reta do infinito da carta y igual a zero. Então, y igual a zero, a gente está em coordenada x2 e 2. Estamos aqui, né? Nessa carta aqui, x2 e 2. A reta no infinito, portanto, corresponde a essa reta daqui de baixo, a esse P1. E cada ponto aqui é a imagem, então, é a classe de equivalência de uma reta no plano y igual a zero. Tá legal? Bom, gente, então agora que a gente já tem uma ideia de como visualizar as coisas em P2, vamos passar para a parte legal da palestra, que é vamos visualizar curvas em P2. Então, vamos começar com um exemplo simples, que é o seguinte, olha, vamos começar com uma reta em R2. Então, vamos considerar aqui a reta y igual a 2x mais 1. Certo? Então, eu vou considerar que essa reta, ela está contida no R2 que tem coordenadas x1 e y1, tá? Então, y1 igual a 2x1 mais 1. Ok. Então, nós estamos aqui, né? Nessa cópia do R2, que tem coordenadas x1 e y1, aí com essa reta que passa pelo menos meio, pelo 1. Ok. Tá aqui. Então, eu posso reescrever da seguinte forma, ó. Então, y1 menos 2x1 menos 1 igual a 0. Agora, gente, vamos lembrar, quem é y1? y1, nós estamos na carta z diferente de 0, né? Aqui é o R2 que corresponde ao z diferente de 0. Então, yzinho 1 era y grande sobre z. Xzinho 1 é x grande sobre z. Menos 1 igual a 0, multiplico tudo por z, porque z é diferente de 0.
Então, isso é y menos 2x menos z igual a 0. Então, essa é a equação dessa reta em coordenadas homogêneas. Equação em coordenadas homogêneas, que são as coordenadas x grande, y grande, z grande. Nessas coordenadas, então, nós estamos trazendo novamente essa reta que está em R2 para P2. Então, essa é a equação em coordenadas homogêneas em P2. Tá legal? Então, esse processo é o que a gente chama de homogeneizar um polinômio. Então, esse polinômio tem grau 1 em R2, mas não é um polinômio homogêneo, né? Porque esse termo aqui tem grau 0. Agora, esse polinômio aqui é homogêneo. E aí, o que é legal, gente? O que é legal é que uma vez agora que ele esteja em P2, a gente pode levar para as outras cartas, certo? Então, essa é a escrita, como eu disse, na carta Z diferente de 0. E na carta X diferente de 0? Na carta X diferente de 0, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir tudo isso por X. Então, ficamos com y sobre x menos 2x sobre x menos z sobre x igual a 0. Então, nós temos y sobre x é quem a gente chamou de y3, menos 2. Z sobre x é quem a gente chamou de z3, menos z3 igual a 0. Ou seja, temos a reta z3 igual a y3 menos 2. Então, é a mesma reta, só que agora na carta x diferente de 0, ou seja, em coordenadas y3 e 3. E na carta y diferente de 0, então, o que a gente faz? A gente divide esse cara por y. Então, isso dá y sobre y menos 2x sobre y menos z sobre y igual a 0. Então, isso nos dá 1 menos 2. X sobre y é quem nós chamamos de x2, menos z sobre y é z2, igual a 0. Então, aqui, nessa carta daqui, nós temos z2 igual a 1 menos 2x2. Certo, gente? Então, agora vamos ver um exemplo que motiva essa palestra, que é que retas paralelas em R2 vão se encontrar em P2, na reta no infinito. Então, vamos lá, ó. Vamos considerar que aqui a gente tem uma reta L1 em R2 com a equação AY1 menos BX1 mais um certo C igual a 0, tá? Então, estamos aqui na cópia de R2 com coordenadas x1 e y1 e L2, uma reta paralela a essa. Então, é da forma AY1 menos BX1 mais D igual a 0. Então, nós estamos aqui, né? Em R2 com x1 e y1. Então, lembrando, R2, estamos na carta Z diferente de 0, certo? Então, aí nós temos essas duas retas com mesma inclinação. Tá? Ok. Então, em P2, como é que fica? Bom, vamos lá. Nós temos para L1 o que? Y'1 é Y sobre Z
menos b, x1 é x sobre z, mais c igual a zero. Então, multiplicando tudo por z, nós obtemos AY menos BX mais CZ igual a zero. Certo? Então, aqui em P2. E, analogamente, para L2, nós vamos obter AY menos BX mais DZ igual a zero. Certo? Também em P2. Então, por exemplo, em qualquer outra carta, vamos supor na carta y diferente de zero, o que vai acontecer? A gente divide essas duas equações por y. Então, aqui para L1, nós obtemos A menos BX sobre y mais CZ sobre y igual a zero, né? Ou seja, A menos B xzinho 2, que é x sobre y, mais C zzinho 2 igual a zero, certo? E analogamente para L2, nós vamos obter A menos B xzinho 2 mais D zzinho 2 igual a zero. Então, essas novas retas, elas se cortam. E posso até dizer onde elas vão se cortar. Por quê? Nessa primeira carta, a gente estava supondo z diferente de zero, certo? Então, elas só podem se cortar na reta no infinito, que corresponde a z igual a zero. Então, aqui, se nós fizermos z2 igual a zero, nós obtemos o quê? Obtemos, então, fazendo z2 igual a zero, nós obtemos x2 igual a sobre b, e idem aqui para baixo, fazendo z2 igual a zero, nós obtemos novamente x2 igual a sobre b. Ou seja, o ponto a sobre b, 1, 0, né, na carta aqui y diferente de zero, pertence a essas duas retas, L1 e L2. E é justamente o ponto de interseção, né? Se preferirem, podem colocar aqui o ponto A, B, 0. Certo, gente? Então, o que acontece, olhando aqui para o P2, é o seguinte. Então, a gente estava aqui inicialmente na carta x1, y1, certo? E essas duas retas aqui, paralelinhas. Tá legal? Bom, ok. Então, a nossa reta no infinito, que é essa daqui, que é a reta z igual a zero, né? É o conjunto de pontos com coordenadas x, y, 0 em P2, né? Se a gente olhar, então, agora na carta x2, z2, que tá aqui, ó. Então, z2, x2. Essa nova reta no infinito, então, foi incluída nessa carta. E o que ocorre é que essas duas retas, que aqui seriam paralelas, deixa eu desenhar um pouquinho melhor, por exemplo, seriam aqui paralelas, elas se prolongam em P2 e vêm bater aqui nesse mesmo ponto, que é o ponto AB0, tá? Que, claro, não é visualizado em R2, porque essa reta é a reta do infinito para essa carta. Então, de uma maneira relativamente simples, a gente resolve esse problema, né? Duas retas paralelas não se encontram em R2. Bom, acrescente uma reta no infinito e fica tudo bem, elas vão ser obrigadas aí a se cortar.
Outra coisa interessante que a gente pode fazer é levar qualquer curva, né, dada por um polinômio em R2, levá-la para P2 e ver o que acontece com essa curva. Então, vamos ver o que acontece com a parábola y é igual a x2 quando a gente leva essa curva para P2. Então, novamente, vamos considerar aqui que a gente está pegando a cópia de R2 que tem coordenadas x1 e y1, certo? Então, estamos aqui na carta z diferente de 0. Então, a gente faz aquele mesmo procedimento, ó, vou escrever y1 menos x1 ao quadrado igual a 0, y1 é y sobre z, x1 é x sobre z ao quadrado igual a 0, certo? Então, isso nos dá y sobre z menos x2 sobre z2 igual a 0. Multiplicamos tudo por z ao quadrado e obtemos z vezes y menos x2 igual a 0. Então, essa é a equação da parábola em coordenadas homogêneas em P2. Tá? Então, equação em coordenadas homogêneas em P2. Certo, gente? Então, vamos ver nas outras cartas como fica a equação dessa parábola. Então, na carta y diferente de 0, como é que fica? O que nós fazemos aqui? Agora, como o grau da nossa curva é 2, e veja que nós temos um polinômio homogêneo de grau 2, z sobre y menos x ao quadrado dividido por y ao quadrado igual a 0. Então, isso nos dá z sobre y menos x2 sobre y2, ou seja, menos x sobre y ao quadrado igual a 0. Quem é z sobre y? Z2. Quem é x sobre y? x2 ao quadrado igual a 0. Então, aí nós temos novamente uma parábola, né? Z2 igual a x2 ao quadrado. Ok. Então, essa curva, na carta y diferente de 0, continua sendo uma parábola. Vamos ver agora na carta x diferente de 0. Então, o que a gente faz é dividir essa equação por x2. Então, fazemos zy menos x2 sobre x2 igual a 0. Então, isso nos dá, vou escrever assim, ó, z sobre x vezes y sobre x menos 1 igual a 0. Ora, quem é z sobre x? É z3. Quem é y sobre x? É y3. Menos 1 igual a 0. Então, vejam que agora a nossa curva virou uma hipérbole. Né? Na carta x diferente de 0. Então, olha só, se a gente for olhar para P2, com nossos 3 eixos aqui, o que nós temos? Ó, vamos lá. Aqui é x1, y1. Em x1 e y1, nós temos aqui essa parábola, né? Que é aquela famosa y igual a x2. Ok. Em y diferente de 0, que é x2e2, que está aqui, nós temos também essa mesma parábola, né? Então, aqui também, localmente, a gente tem essa mesma parábola. Agora, na carta x diferente de 0, a gente tem uma hipérbole. Então, aqui, que é z3 e aqui y3, a gente tem uma hipérbole, que eu vou desenhar aqui. Então, essa hipérbole tem essas duas folhas, né?
Então, o que ocorre é que essas curvas, elas se colam, né? Por exemplo, eu posso pensar que acontece algo assim, aqui ela se cola aqui, e lá por trás, de alguma forma, ela roda e cola nessa folha, e aqui também ela passa por trás e cola aqui. O que importa é que essa curva, ela é compacta. Então, gente, isso aqui é o interessante, né? Curvas que não são compactas em R2, a parábola, a hipérbole, quando a gente olha para elas no espaço projetivo, no plano projetivo real, elas são uma curva compacta, que aí em cada carta elas têm uma expressão correspondente, né? Mas no P2 é uma curva compacta. Vamos ver mais um exemplo interessante para finalizar. Ó, então vamos considerar aqui, novamente, na carta z diferente de zero, a curva dada por x1 quadrado sobre 4 mais y1 quadrado sobre 9 igual a 1. Bom, então essa daqui é uma elipse, né? Nesse R2 aqui, com essas coordenadas x1 e y1. Então, o que que nós fazemos, gente, para homogeneizar? Mesma coisa de antes. Então, ó, eu tenho 1/4. Quem é x1? x1 é x sobre z quadrado, mais 1 sobre 9. Quem é y1? y1 é y sobre z quadrado igual a 1. Então, aqui nós temos x quadrado sobre 4z quadrado mais y quadrado sobre 9z quadrado igual a 1. Multiplica tudo por z ao quadrado. Ficamos com x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 menos z quadrado igual a 0, né? Essa é a equação em coordenadas homogêneas. Certo? Então, em P2. Ok. Então, vamos lá. Aquela velha história. Na carta y diferente de zero, então, nós vamos dividir tudo isso por y ao quadrado. Vai ficar, então, ó, 1/4 que multiplica x sobre y ao quadrado, mais 1 sobre 9, menos z sobre y ao quadrado igual a 0. Certo, então aqui, o que que nós temos? Ó, quem é z sobre y? É z2 ao quadrado. Quem é x sobre y? É x2. Então, aqui fica menos x2 ao quadrado sobre 4. Isso daqui é igual a 1/9. Então, essa é a equação na carta y diferente de zero, que corresponde a uma hipérbole também, né? Tá? E aí, na carta x diferente de zero, nós dividimos essa equação, então, por x ao quadrado, ficamos com 1/4 mais 1 sobre 9 y sobre x ao quadrado, menos z sobre x ao quadrado igual a 0. Então, vamos lá, quem é z sobre x? Z3 ao quadrado, menos quem é y sobre x? Y3 ao quadrado sobre 9, isso dá 1/4, né? Que nos dá também uma hipérbole. Tá legal? Então, ó, olhando lá em P2, o que a gente obtém? Nós tínhamos aqui em coordenadas x1 e y1 essa elipse, que é fechadinha, né? Que é uma curva compacta, mesmo em R2. Então, vou colocá-la aqui, assim.
Agora, nessas outras duas cartas, a gente tem hipérboles. Para a gente visualizar essa elipse nessas outras cartas, como ela corta, por exemplo, aqui para a carta x2e2, essa elipse corta a reta no infinito dessa carta. Então, nesse ponto, na carta x2e2, há um corte aqui. Esse corte é o que provoca as duas folhas da hipérbole. E a mesma coisa para cá. Como essa elipse também corta a reta no infinito da carta y3e3, também ocorre um corte aqui, né? Ocorre um corte bem aqui, e é por isso que esse lado de cada elipse vira essa outra folha, que teve que passar pelo infinito, né? E esse lado de cá vira essa folha. E aí o mesmo para essa carta. Como houve essa interseção aqui com a reta no infinito dessa carta, provoca esse corte aqui, tá? Então, esse lado da elipse vira essa folha, esse outro lado da elipse vira aquela outra folha. Certo, gente? Mas, em P2, é a mesma curva. Tá legal, gente? Então, era isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.